Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 10 aqui no curso de extensão Explorando a Visão de Durkheim, a Sociedade Fase Suicida. Gente, no vídeo de hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre as relações entre o mundo de trabalho e o suicídio, vendo aí os aspectos mais atuais de como o trabalho pode sim estar diretamente ligado na ideação suicida. E claro, por fim, a gente também vai ver o que é que a sociedade pode fazer para que essa situação seja mudada. Galera, essa e todas as nossas outras aulas desse curso de extensão fazem parte do meu estágio obrigatório para que eu possa concluir a minha licenciatura em Sociologia através do Centro Universitário Internacional Uninter, galerinha. Lembrando que essa é a 10ª aula e no total serão 12. Então a gente tá aí quase no fim. As nossas 2 últimas aulas serão relacionando aí o suicídio com o nosso modo de vida contemporâneo e também sobre quais ações são tomadas socialmente para combater o suicídio. Só para deixar certinho, então, o meu nome é Tuane Graciele Knopf-Kunz e o meu RU da Uninter é o 2478514 e eu sou do polo aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Pessoal, todas as nossas aulas, elas estão divididas aí em tópicos principais, então acompanhem comigo como que a nossa aula de hoje vai acontecer. Olha só, o tópico 1, a importância do trabalho na socialização. O tópico 2, relações entre suicídio e trabalho. O tópico 3, dados sobre doenças no ambiente de trabalho. O tópico 4, o que é burnout? E para fechar, o tópico 5, então, que é trabalhadores rurais e urbanos. A gente vai começar, então. Deixa o teu café aí do ladinho, acelera o vídeo caso precisar, ou se preferir pode ir pausando ele também, fica à vontade para comentar no final e vamos lá. Galerinha, para iniciar o nosso assunto de hoje, eu quero retomar um pouquinho do que a gente já viu sobre a análise do Durkheim sobre suicídio, que é o que a gente tomou aí como base para o nosso curso de extensão, na realidade. Então vejam só, o Durkheim, ele realizou a obra O Suicídio em 1897, com a ideia, então, de comprovar que a sociologia poderia sim ter um método próprio de análise, diferenciando ela, gente, das ciências da natureza. E, além disso, ele queria utilizar, então, a análise através do objeto de estudo da sociologia, que, segundo ele, seriam os fatos sociais. E lembrando lá do que a gente já viu, galerinha, os fatos sociais, eles são coercitivos, gerais e exteriores ao indivíduo. Então, para o Durkheim, o suicídio ele seria um fato social, e quando encontrado em um número maior que afetasse demais a sociedade, ele seria visto como um fato social patológico, que é como uma doença social, segundo Durkheim, algo que afeta todo o sistema e impede ele de funcionar corretamente. E, gente, o suicídio chamou também muito a atenção do Durkheim, porque ele notou que o índice de suicídio nos países ao redor da França, e claro, também na França, eles estavam aumentando demais conforme as alterações daquelas sociedades. E aí ele acabou dividindo o suicídio segundo as causas sociais para o suicídio, criando então os 4 tipos definidos por ele, sendo o suicídio egoísta, o suicídio altruísta, o suicídio anômico e o suicídio fatalista. É interessante que o Durkheim, ele até comenta na obra O Suicídio, que o suicídio anômico é o maior tipo social de suicídio encontrado na sociedade
sociedade contemporânea. E esse tipo acontece quando existe uma grande anomia social. O que é que seria isso, galera? Seria uma situação de desregramento social, onde as pessoas elas não enxergariam mais o futuro, as perspectivas delas como elas enxergavam em algum momento anterior. É quando a sociedade se altera tanto que para as pessoas fica difícil acompanhar esse novo modo de viver, essa nova moral da própria sociedade. E aí a gente enxerga assim o trabalho como sendo um dos fatores de principal mudança na sociedade lá de 1897, quando Durkheim também escreveu essa obra, galera. E por quê, pessoal? Porque, na verdade, nesse momento, a sociedade estava vivendo a segunda fase da Revolução Industrial, com as alterações no modo de trabalho, a mudança do campo para as fábricas, o controle de cada ação do trabalhador, visando essa otimização de tempo, esse cálculo de eficiência buscando a geração de lucro, buscando a mais-valia através do trabalho do operário. E assim, pessoal, a gente hoje vai tentar entender como que essa relação entre trabalho e suicídio acontece nos dias de hoje, partindo aí dessas considerações iniciais realizadas lá pelo Durkheim. Galera, nós precisamos ter em mente, então, que a gente vive em uma sociedade que é baseada no trabalho. E claro, através do trabalho, nós estamos aí de certa forma confiantes da nossa sobrevivência. O trabalho, ele acaba não sendo por fim uma ferramenta para mudar o mundo, mas sim para aumentar a produtividade e acaba fazendo com que a gente ganhe um valor social. O trabalho, ele faz com que a gente transforme e molde também as nossas personalidades, galera. E por isso, estar excluído aí do mundo do trabalho é estar aí à margem de uma sociedade que valoriza primeiro o que as pessoas criam, o valor econômico daquilo que a pessoa consegue produzir. E aí, gente, nós, enquanto sociedade, acabamos com medo dessa perca do emprego, tanto por causa da subsistência, quanto do valor social dele. Estar sem emprego significa não ter uma vida segura pra gente. E, gente, em decorrência aí do ritmo do trabalho, para que a gente consiga dar conta de tudo, a vida pode sim ser mais rápida, mais cansativa, solitária, até mesmo sem sentido, muitas vezes. E junto com isso, a gente percebe cada vez mais essa cultura que valoriza aí a excelência, a produção. E quando a gente não atinge isso, a gente se sente fraco, incapaz, incompetente na sociedade. E sim, galera, a maioria das pessoas preferem se silenciar do que admitir uma suposta fraqueza que elas tenham aí em comparação com esse ritmo da sociedade. E se a gente for acompanhar lá sobre o que o próprio Durkheim nos fala sobre o trabalho, a gente vai ver que para ele o trabalho é um fato social presente em todos os tipos de sociedade, mesmo que de formas diferentes. O trabalho, gente, ele se impõe a todas as pessoas, é exterior a elas e exerce uma coerção sobre elas também, mesmo que elas não percebam isso aí num primeiro momento. E também, galera, para o Durkheim, a divisão social do trabalho, com que cada pessoa aí tendo uma função específica que se interliga em um sistema, causa aí a coesão social e por isso ela deve sim ser preservada na sociedade. E, gente, se a gente for ver aí, segundo Karl Marx, ainda lá na segunda fase da Revolução Industrial, ele foi aí o precursor da sociologia que mais enfatizou essas relações de trabalho. E aí, gente, segundo ele, o trabalho é a atividade por meio do qual o ser humano produz a própria existência dele. O ser humano produz, então, por meio do trabalho,
as formas e os meios para que ele possa se manter vivo. E um outro exemplo que a gente pode pegar de obras da época aí do início da industrialização, que falam dessa relação entre trabalho e doenças, é a obra A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, do Engels, que apresenta aí uma observação das péssimas condições de trabalho da classe trabalhadora da Europa e das consequências também dessa opressão social, que os operários estavam sim expostos. E aí ele vincula isso com as doenças que estavam surgindo por causa dos locais de trabalho e da maneira de se trabalhar, dos processos de trabalho em si. E aí, pessoal, se a gente notar desde aquela época, a gente vai ver sim que as mudanças que vieram com o desenvolvimento da indústria alteraram sim gigantemente esse sentido para o trabalho e a relação das pessoas com o próprio trabalho. A partir da industrialização, as pessoas não eram mais vistas como pessoas individuais, mas sim como quase partes aí de uma engrenagem de uma máquina. A relação ela se tornou impessoal nas linhas de montagem. E aí, principalmente através do Fordismo, milhares de pessoas começaram a reproduzir o mesmo trabalho na linha de montagem. E a partir daí, elas pararam de ver o resultado final do esforço delas. E dessa forma, galera, a opressão causada por essa indústria produtivista acabou fazendo com que, de certa forma, os trabalhadores se tornassem suas próprias vítimas, galera. Até a gente consegue notar, através de dados da Inglaterra daquele período, que o suicídio de trabalhadores já começou a aumentar junto com a industrialização na Inglaterra. E com base nisso, a gente consegue ver que esses novos modelos de gestão inteligente acarretaram no trabalhador um sentimento de impotência e ansiedade, aumentando aí o nível de sujeição a diversas práticas opressoras dentro desse ambiente de trabalho. E esse estresse no ambiente de trabalho, obviamente, galerinha, contribuiu aí para abalar então a saúde mental do trabalhador. Então a gente nota que o ambiente de trabalho, que deveria ser um local de sociabilidade, de coesão social, com interações que seriam benéficas para os indivíduos, acaba assim se tornando, na realidade, o lugar onde a pessoa realmente adoece. E sendo assim, pessoal, vendo aí através do nosso contexto mais atual, a maioria das pessoas passa por volta de 2/3 do tempo diário dedicados ao trabalho, seja diretamente na empresa, como também de forma indireta, com planejamentos, mensagens e até mesmo através do deslocamento diário até o local de trabalho. E por isso, gente, acabam sobrando poucas horas do dia para que esse indivíduo consiga se dedicar a atividades de relaxamento, que amenizem aí essa rotina cansativa, ou até mesmo outras atividades prazerosas que façam parte da vida pessoal do indivíduo. E com base nisso, a gente já percebe então que quando uma pessoa que tem aí uma rotina difícil e acaba pensando em suicídio, a vontade dela, na verdade, é de encerrar um ciclo de sofrimento. E é nesse momento que seria muito importante conseguir encontrar um sentido no que nós somos, para tentar resgatar aí a compreensão do valor da própria vida. E dessa forma, pessoal, essa relação entre o suicídio e o trabalho é, na verdade, bastante complexa. Ela envolve muita coisa do que acontece no ambiente de trabalho. E os dados de suicídios que são obtidos na maioria das vezes, eles não falam aí da realidade do que aconteceu, o que levou aí ao ato. Muitas vezes as pessoas dentro de ambientes corporativos nem mesmo falam sobre os problemas que elas já estão sofrendo. A gente sabe que doenças aí que acontecem no ambiente de trabalho, como lesões por esforço repetitivo, as dores crônicas em decorrência disso, e diversos aí transtornos psiquiátricos, como a síndrome de burnout, podem sim levar a pessoa ao suicídio, principalmente quando ela não consegue procurar, ou quando ela procura e não recebe também nenhum tipo de diagnóstico e tratamento corretos.
Assim, galera, é essencial na realidade que o trabalhador ele consiga contato com um profissional da saúde e obtenha o tratamento. Nessa tentativa mesmo de amenizar tanto o sofrimento físico como psíquico também. Dentro do ambiente de trabalho, existem diversas situações que podem agravar o quadro de uma pessoa que esteja desenvolvendo um problema psicológico por causa da função que ela desempenha. A gente tem aí como exemplos do ambiente de trabalho situações de assédio ou bullying que podem levar à depressão, como a burnout e também a ideação suicida. Além disso, as próprias condições de trabalho, do próprio ambiente e também do excesso de horas trabalhadas acabam afetando a saúde do trabalhador, fazendo com que o suicídio esteja, mesmo que de formas diferentes, galera, dependendo aí do local, associado sim com o ambiente de trabalho. E apesar dessa relação clara entre o trabalho e o suicídio, esse assunto ele acaba sendo pouco discutido. E o preparo aí para receber esses pacientes é na realidade bem insuficiente aí ao se tratar da saúde pública. E por isso a gente nota um incentivo quase inexistente aí das corporações para que o trabalhador cuide da saúde dele de verdade. Apesar sim de existirem aí recomendações desses centros de referência especializados em saúde do trabalhador e também da Rede Nacional de Atenção à Saúde dos Trabalhadores, por exemplo, aí que são sim interligados com o SUS. E na realidade, galerinha, quando a gente ouve falar sobre suicídio, na maioria das vezes, essa temática ela é abordada falando sobre questões individuais, mas ainda é um tabu essa questão do suicídio relacionado com o trabalho e com questões aí sociais também. Galera, agora eu quero falar com vocês especificamente sobre as doenças que acontecem dentro do ambiente de trabalho, incluindo também a ideação suicida, que na grande maioria das vezes acontece em um estágio mais avançado de alguma dessas doenças, na verdade. E aí, gente, esses diversos tipos de violências morais dentro do ambiente de trabalho são de difícil detectação aí pelas equipes de saúde, porque elas acabam se mostrando não materiais, e aí elas abrangem muito dessa questão da subjetividade, do que ainda é, por exemplo, uma cobrança, uma chamada de atenção, e do que acaba assim se tornando uma violência, um exagero desse poder do líder, por exemplo. Existe uma barreira aí muito tênue, digamos assim, entre os deveres e a dominação, e aí como resultado disso, a gente tem os sintomas de estresse pós-traumático, de síndrome de burnout, de depressão ou até mesmo sintomas físicos, como problemas cardíacos, endócrinos e digestivos também. Algumas vezes aí o próprio alcoolismo, a drogadição e aí o suicídio acabam sendo estágios mais avançados de um estresse em decorrência de alguma violência moral também, pessoal. Especificamente sobre o suicídio, o Ministério da Saúde publicou em 2017, gente, um estudo sobre as principais características do suicídio, que trouxe então um número de 11 mil pessoas que tiraram a própria vida aí todos os anos, sendo na maioria homens. E por outro lado, as mulheres são as que mais provocam autolesões, ou seja, 69% das pessoas que tentaram suicídio são mulheres. E essa pesquisa, ela também acabou mostrando que o suicídio aumentou entre 2011 e 2015. E os meios aí mais utilizados são sim o envenenamento e a intoxicação. Um outro dado, gente, que chama muito a atenção é o fato de que o assédio moral no trabalho, que é o que se caracteriza aí pela exposição dos trabalhadores a situações que sejam humilhantes, constrangedoras ao longo do processo de trabalho, pode levar o trabalhador à ansiedade intensa,
e ao desencadeamento aí de doenças como a depressão. E quando esses ataques e constrangimentos são contínuos, muitas vezes o trabalhador acaba se demitindo. E, gente, essa situação, ela continua podendo levar o trabalhador ao suicídio, porque pensem comigo, se ele estava lá aguentando a situação mesmo com assédio, é porque ele precisava do emprego de alguma forma. Então, se ele acaba se demitindo, ele vai ter problemas pessoais também por estar sem emprego. E isso somado ao fato dele ter um certo desvinculamento aí com a comparação aí com o restante da sociedade, ele pode sim trazer a ideação suicida para ele. E já um estudo aí divulgado pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal lá da Bahia, galera, mostrou que a taxa de suicídios é maior entre trabalhadores rurais. E fatores aí como baixa renda, instabilidade no emprego, a pressão por manter uma produtividade e um acesso aí mais limitado à educação formal e aos serviços de saúde podem sim ser algumas das hipóteses para esse maior risco de suicídio entre esses trabalhadores. E ao se tratar aí dos riscos de estresse extremo, a pesquisa também mostrou que ele aumenta lentamente conforme crescem as pressões no dia a dia, principalmente quando existe competição, metas pessoais e cobrança por um ritmo de trabalho. Um outro fator que aumenta o risco do desenvolvimento aí de doenças psicológicas por causa do trabalho é a ameaça de demissão, caso o funcionário não mantenha um ritmo constante ou não bata as metas, ou até mesmo quando a jornada de trabalho é alterada várias vezes em um curto período de tempo. E por isso, pessoal, são muito importantes as políticas públicas e os programas privados que promovam um ambiente de trabalho saudável, como, por exemplo, desses programas que a gente tem aí, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e Suicídio também. Galera, agora eu quero comentar rapidinho sobre um dos distúrbios emocionais aí que acontecem por causa do trabalho e ficou aí mais conhecido agora nos últimos anos, na nossa contemporaneidade mesmo. A síndrome do esgotamento profissional, conhecida aí como síndrome de burnout, é um distúrbio emocional, gente, com sintomas físicos. A gente entende como sintomas da burnout a exaustão extrema, o estresse e o esgotamento físico. E ela acontece, gente, quando o indivíduo está sofrendo com uma rotina de trabalho desgastante, que demanda muita competitividade ou muita responsabilidade. A principal causa é justamente o excesso de trabalho, e é bem comum entre profissionais que exercem a função sempre sob pressão e com responsabilidades constantes também, como por exemplo médicos, enfermeiros, professores, policiais e jornalistas. E além disso, pessoal, o burnout também é dividido em 3 tipos diferentes, sendo o burnout por sobrecarga, quando a pessoa está aí sobrecarregada pela pressão e pela carga de trabalho. Muitas vezes essas pessoas acabam aí comprometendo a saúde por causa da busca pelo sucesso profissional. Por isso, apesar delas reclamarem do cansaço, acabam assumindo mais e mais desafios e compromissos até chegarem no limite delas. E o segundo tipo de burnout é o burnout de subdesafio, que acontece pela falta de reconhecimento no ambiente de trabalho e pela falta de oportunidades de aprendizado, o que acaba resultando em danos para o bem-estar da pessoa, criando já um quadro clínico aí. E o terceiro tipo é o burnout por negligência, que acontece quando as pessoas se sentem incapazes de dar conta do trabalho, sem terem nenhum tipo de suporte da empresa ou dos colegas. Elas podem se sentir incompetentes aí com o tempo e acabam se tornando desmotivadas e com baixa autoestima também por causa dessa vivência no trabalho. Galera, eu também quero mostrar para vocês os dados de um gráfico sobre o suicídio de trabalhadores da agropecuária. Conforme o que a gente já
já falou agora há pouquinho também. Olha só, através desse gráfico, a gente consegue ver que o suicídio de profissionais da agropecuária teve um grande aumento de 16,6 para cada 100 mil habitantes em 2007 para 18,6 em 2011 e acabando aí 2015 com 20,5 para cada 100 mil habitantes. E a maioria desses suicídios foi de pessoas do sexo masculino, de baixa renda e que viviam num ritmo de pressão por produtividade e muitas vezes não possuíam acesso à educação e a serviços de saúde de qualidade, pessoal. Já os trabalhadores da indústria, pessoal, tiveram a segunda maior taxa de suicídio no Brasil e em 2007 a taxa entre os industriários era de 10,8 para cada 100 mil habitantes e em 2015 foi de 14,2 para cada 100 mil habitantes. Isso equivale, galera, a um crescimento de 30% na mortalidade por suicídio desses trabalhadores. E estudos aí da Coordenação Nacional de Saúde do Trabalhador mostram que existem mais tentativas de suicídio em algumas categorias específicas de trabalhadores urbanos, como motoristas de ônibus urbanos, gerentes de agências, professores de EJA do ensino fundamental, gerentes de contas, cobradores de transportes coletivos, técnicos de enfermagem, vigilantes, agentes comunitários de saúde, agentes administrativos e faxineiros. Os trabalhadores do comércio ou funcionários terceirizados do comércio também relatam que não se sentem à vontade para conversar sobre os problemas pessoais com os chefes. E além disso, muitas dessas empresas não possuem atendimento qualificado para esses funcionários, o que acaba aumentando a tendência ao suicídio. E existe mesmo o relato de funcionários que tentaram suicídio, não conseguiram e aí foram trabalhar no dia seguinte, pessoal, não tiveram nenhum tipo de assistência. E dessa forma, gente, de forma geral, os trabalhadores acabam passando mais tempo no trabalho do que em casa. E 8 em cada 10 pessoas dão sinais da intenção antes de cometer suicídio. Só que a maioria dessas pessoas nunca consultou um profissional. Então, elas nunca tiveram aí um diagnóstico. Muitas vezes, a pessoa que tem uma ideação suicida pode ser aquele colega mais isolado, que parece mais triste, mas que cumpre aí com as obrigações. Às vezes também já pode ser aquele funcionário com dificuldades em se relacionar, que às vezes arruma confusão, que se envolve em brigas, que é visto como problemático dentro da empresa. E aí, galera, outros dados que a gente tem aqui, que são dados do INSS, só no ano de 2017, galerinha, aproximadamente 93 mil pessoas foram afastadas pelo INSS por causa de transtornos depressivos e de ansiedade também. E aí, gente, esse número aumenta se a gente contar outros tipos de doenças aí psicológicas. Esses funcionários, pessoal, na grande maioria das vezes, eles já estavam muito sobrecarregados pela tensão, pela desconfiança, pela solidão e aí por essa angústia toda dentro do ambiente de trabalho. Gente, eu quero aproveitar que a gente está falando das relações entre o ambiente de trabalho e o suicídio para a gente comentar sobre um caso real que aconteceu na França, em uma empresa de telecom, olha só, a France Telecom, que depois ela trocou o nome para Orange, até por causa dessa reputação aí que ficou manchada, né? Ela foi julgada por assédio moral por conta do suicídio, galera, de nada mais, nada menos do que 35 funcionários somente em um ano, entre os anos de 2008 e 2009. Na maioria dos casos, as vítimas elas culparam a empresa pelo desespero aí que acarretou no suicídio. Algumas dessas pessoas deixaram cartas culpando a empresa pelo motivo do suicídio. E algum tempo depois, vários pesquisadores franceses, eles concluíram que a empresa possuía grandes e claros problemas organizacionais, com a desestruturação aí da coesão social e do apoio coletivo nos espaços
espaços de trabalho, gerando uma busca desenfreada por melhores resultados, avaliações individualizadas com punições e falta de reconhecimento dos acertos. Além disso, eles denunciaram, galera, a falta de respeito por padrões éticos nas relações de trabalho, dando espaço para o isolamento, para a depressão e para o suicídio. Durante o julgamento da empresa, vários ex-funcionários que foram testemunhas acabaram denunciando os problemas do ambiente de trabalho, e entre os métodos utilizados estavam transferências geográficas forçadas, salários reduzidos e uma onda de e-mails, galera, falando para determinados funcionários saírem da empresa. E para o tribunal desse julgamento, a empresa se utilizou de um plano combinado para piorar as condições de trabalho da equipe, a fim aí de acelerar a saída desses funcionários. Por quê? Porque era uma das metas da empresa realizar uma renovação no quadro de funcionários, que era aí de 22 mil pessoas. Para a empresa seria muito mais fácil que eles só se demitissem ao invés da empresa precisar demitir o funcionário. A empresa, gente, foi condenada a pagar uma multa de 75 mil euros, que é o valor máximo nesses casos para a França. E além disso, o ex-presidente da empresa e alguns executivos de maior escalão foram condenados a 1 ano de prisão e a uma multa de 15 mil euros por ter aí aplicado uma política bastante agressiva de redução de equipe. E por fim, galerinha, a gente tem algumas ideias de como prevenir dentro das empresas as doenças em decorrência do trabalho, com finalidade aí de diminuir também os índices de suicídio. Vejam só comigo. Uma das primeiras dicas é de que haja uma pesquisa de clima organizacional, para que seja aí possível saber a opinião dos funcionários sobre a empresa. Também é importante que haja uma consciência na empresa sobre a importância da promoção e da prevenção da saúde, como ações de saúde, campanhas informativas e palestras sobre doenças aí mais prevalentes no ambiente de trabalho. Uma outra ideia é criar programas de incentivo à atividade física, alimentação saudável, a criação também de programas de incentivo e preservação aí da saúde mental, como ter um profissional também disponível para conversar com o funcionário. E uma outra forma é cuidar da saúde com auxílio da segurança do trabalho, respeitando as normas de segurança, promovendo o uso correto de EPIs, por exemplo. E investir em cursos de profissionalização dos funcionários também acabam sendo uma forma aí, gente, de motivação dos trabalhadores. E por último, um ambiente físico em boas condições e com áreas aí de integração e de descanso podem ajudar na renovação das energias e na criação de um vínculo social entre os funcionários. Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, por isso nós temos algumas conclusões sobre o nosso assunto. Vejam só, a gente viu que a alteração nas relações de trabalho causadas lá pela Revolução Industrial já tiveram muito a ver com o aumento do suicídio na Inglaterra. Nós vimos que sociólogos importantes aí, como Emil Durkheim e o Karl Marx, trouxeram grandes contribuições sobre o trabalho e o sentido aí do trabalho na vida das pessoas. Segundo Durkheim, galera, o trabalho ele deveria promover uma coesão social entre os trabalhadores, para que o suicídio fosse afastado através desse vínculo social. Entretanto, atualmente, a gente nota vários problemas psicológicos em decorrência de uma rotina muito cansativa no ambiente de trabalho, com metas inalcançáveis, com excesso de cobrança e até mesmo, gente, assédio moral, que desestabiliza a saúde mental dos trabalhadores. Nós vimos que atualmente muitos trabalhadores das grandes corporações estão se enfrentando a depressão e a síndrome de burnout, que acontecem por causa do esgotamento profissional, porque geralmente o trabalhador tenta aguentar a pressão até onde ele conseguir. E a gente viu também que o suicídio ele é a maior aí em trabalhadores rurais,
principalmente na agropecuária. E nós terminamos a nossa aula com algumas ideias para que o ambiente de trabalho melhore e a gestão aí consiga implantar formas de afastar doenças psicológicas e o suicídio entre os funcionários. Galerinha, dessa forma nós terminamos a nossa aula de número 10 aqui no canal. Eu te agradeço muito por ter me acompanhado até aqui. Essa aula foi um pouquinho mais longa porque o tema também é bastante denso, galera. E na aula que vem, pessoal, a gente vai ver sobre o suicídio na nossa contemporaneidade. A gente vai ver os aspectos aí da nossa sociedade contemporânea que acabam trazendo esse risco, essa ideação suicida mesmo. E nós vamos também, inclusive, falar um pouquinho sobre o Zygmunt Bauman, que eu gosto muito. Eu vou tentar fazer aí com que a aula seja bem legal. E lembrando, gente, que essa e todas as nossas aulas, elas estarão na playlist aqui do canal, que tem o mesmo nome do curso, chamada então de Explorando a Visão de Durkheim, a Sociedade Faz o Suicida. Então, gente, por hoje é isso. Aproveita para te inscrever. Lembrando que no total serão 12 aulas desse curso de extensão. Galera, por hoje é isso. Obrigadão mesmo e até mais!